Uma boa noite a todos, sejamos muito bem-vindos a mais uma reunião. Com muita alegria, vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo e rogamos para que todos nós possamos receber nesta noite tudo aquilo que viemos buscar e que possamos receber as bênçãos de nosso Mestre Jesus em forma de sua paz e de seu amor. Vamos então continuar falando sobre o capítulo de número 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Nas 2 últimas semanas o Senhor nos trouxe aqui o complemento da lição e vamos continuar o capítulo no tópico Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Quando nós buscamos as lições do Evangelho, as lições de Jesus, muitas vezes ficamos até maravilhados quando conseguimos compreender o sentido dos ensinamentos do nosso Mestre. Mas é muito comum que a gente tenha dúvidas a respeito de como aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, como colocá-los em prática. Já nos parece muitas vezes até uma tarefa árdua, difícil, a compreensão dos ensinamentos, porque como já vimos, muitos deles vêm por meio de parábolas, vêm de uma maneira que não é tão direta à nossa compreensão. Claro que a doutrina espírita veio para dar luz a esses ensinamentos, mas quando a gente compreende, nos parece ali ensinamentos muito difíceis de serem aplicados, muito difíceis de serem colocados no nosso dia a dia, né? E às vezes a gente fica com aquela sensação, poxa, como é que eu faço então para ser como Jesus, né, em última análise, já que ele é o nosso modelo, o nosso guia, né? Então como que a gente pode chegar um dia a evoluir de tal forma como ele evoluiu, né? Chegar no mesmo ponto de Jesus? Porque esse é o objetivo do nosso Mestre, ele quer justamente que nós ascendamos até ele, que cresçamos espiritualmente e um dia cheguemos até ele, né? E podemos dizer que Jesus se propôs a nos trazer os ensinamentos, mas ele também mostrou para a gente como a gente pode aplicá-los em nossas vidas. E principalmente mostrou isso lá no Sermão da Montanha, onde o Mestre nos deixou algumas bem-aventuranças. Então ele nos deixa ali 8 bem-aventuranças, 8 formas, 8 caminhos pelos quais a gente pode aplicar as suas lições. A gente pode incorporar as suas lições em nossas vidas. Então, nos parece, num humilde ponto de vista, que essas bem-aventuranças trazidas no Sermão do Monte são justamente uma espécie de mapa, uma espécie de caminho, de forma pela qual nós podemos aplicar as lições de Jesus, o modo como nós podemos colocá-las em prática e vivenciarmos a Boa Nova. E justamente a primeira das bem-aventuranças ditas por Jesus é a que nós estamos falando nesse capítulo de número 7, que é bem-aventurados os pobres de espíritos. E lá nos itens 1 e 2 desse capítulo, nós já tivemos oportunidade de verificar que, por pobres de espíritos, Jesus quis se referir à humildade, né? Não a humildade no seu sentido meramente material. Ah, fulano de tal, uma pessoa humilde, vive num casebre, não tem o que comer, não nesse sentido, mas a humildade no sentido espiritual da palavra, né, de nos despirmos do nosso ego, do nosso orgulho e nos colocarmos diante de suas lições como aqueles que são aprendizes, como aqueles que se colocam num ponto em que reconhece a própria ignorância, a própria necessidade de beber da sabedoria das lições do Mestre. Então, nesse sentido, é que
Jesus vai nos mostrar a importância de nos dirigirmos às suas lições, que na verdade são lições trazidas por Deus, que Deus deseja que assimilemos para a nossa evolução de uma forma humilde, de uma forma em que nós tenhamos condições de ser um solo fértil para absorver essas lições, para que nós possamos incorporá-las em nossas vidas. Porque de outra forma, né, fazer uma interpretação de maneira contrária, se nós nos dirigirmos diante das lições de Jesus de forma orgulhosa, como aqueles que já sabemos de tudo, já dominamos tudo, a chance de compreensão ela passa a ser reduzida, né? Ao passo que, se nós nos colocarmos diante dessas lições como aqueles que estão sedentos desse saber, querendo absorvê-los como uma ânsia para a melhora de si próprio e para a evolução do próprio espírito, a chance da gente conseguir compreender o sentido e a profundidade dessas lições já são maiores, né? E então nos parece que foi proposital que Jesus trouxe esse primeiro item nas suas bem-aventuranças, querendo nos dizer assim: olha, se queres aplicar as lições que tenho para trazer, então o primeiro passo é: sejas humildes, procures entender a amplitude dessas lições, o sentido dessas lições como aquele que está caminhando no conhecimento, como aquele que está buscando sedento a forma de sua própria evolução, e não como aquele que se mostra orgulhoso e já sabedor de tudo. E essa breve introdução nos parece que tem tudo a ver com o tópico de hoje, porque Jesus deixa, inclusive, de maneira muito clara a postura pela qual nós precisamos buscar as suas lições, quando ele vai dizer assim, lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas, as lições dele, as lições que ele veio trazer, aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Então, Jesus parece diferenciar aqui a humanidade, colocá-las em dois potes, digamos assim. Aqueles que são simples, que são pequenos, e aqueles que são doutos e prudentes, né? Querendo dizer que os simples e os pequenos teriam ali acesso às suas lições, acesso ao manancial de benesses dadas por Deus, né? Num primeiro momento, numa primeira leitura, fica a impressão de que Jesus está agradecendo a Deus por ter ocultado as suas lições aos doutos e aos prudentes, parecendo que Deus daria uma preferência aos simples e aos ignorantes, né? Mas Deus não trata de forma diferente os seus filhos. Então seria uma incoerência nós pensarmos assim. Até mesmo porque Jesus foi quem nos disse que um dos maiores mandamentos deixados por Deus é justamente amar a todos como a nós mesmos. Então, como que Jesus iria ser um instrumento tão somente para os simples e para os pequenos, e não um instrumento para esses doutos e prudentes? Não faria sentido algum, né? Inclusive, na própria trajetória de Jesus, nós vamos ver que ele sempre esteve à disposição de todos, né? Daqueles mais humildes, mas também dos poderosos. Podemos nos lembrar aqui que Jesus esteve, por exemplo, na casa de Zaqueu. Tá certo que ele se mostrou aberto e humilde às lições de Jesus, mas ele era alguém que tinha poder. Nós vimos que Jesus respondeu aos questionamentos de Pôncio Pilatos. Jesus deu uma atenção a Nicodemos, o doutor da lei. Jesus, como nós vimos no livro há 2000 anos, recebeu o senador Públio Lentulus, né? Então Jesus não se esquivou de dar as suas lições, de deixar o seu legado aos doutos e aos prudentes, aqueles que tinham o poder, né? Muito ao contrário. Mas, na realidade, o que Jesus
nos parece querer dizer nesse seu pensamento aqui, traduzido no Evangelho de Mateus, trazido no Evangelho de Mateus, é justamente como que nós devemos nos colocar diante de suas lições para compreendê-las, né? Então, se nós nos colocarmos diante de suas lições, a maneira desses doutos, esses prudentes, a maneira daqueles que já se achavam suficientemente sábios para conduzirem suas vidas, nós dificilmente teremos condições de compreender o sentido das lições do mestre. Então ele quer nos dizer aqui que o conhecimento unicamente das questões da matéria, o conhecimento unicamente da ciência que é construída pelos homens encarnados, pelos homens e mulheres encarnados, simplesmente aquilo que vemos aqui quando estamos no nosso corpo físico, não se mostra como conhecimento suficiente para que nós possamos entender suas lições. É necessário que, além disso, nós possamos abrir o nosso olhar, abrir a nossa mente e principalmente o nosso coração para as questões de ordem espiritual, para que aí sim possamos compreender na inteireza as lições de Jesus. E, comumente, quem que está mais aberto para as questões espirituais? Aquele que está vivenciando uma vida material equilibrada, feliz, satisfeita, aquele que tem o domínio das questões materiais, da inteligência, ou aquele que está muitas vezes em sofrimento, em dificuldades, né? Então, fazendo esse paralelo, Jesus quer nos mostrar que aqueles que estão muito mais numa condição de simplicidade, de pequenez diante das questões da matéria, estão muitas vezes mais abertos e receptivos às lições de Jesus. É claro que isso não é uma regra que não comporte exceções, afinal de contas, há muitos daqueles que são pequenos na visão aqui de Jesus, digamos assim, que são sem poder, sem posses, mas mesmo assim estão fechados para os seus ensinamentos, por conta do próprio orgulho, por conta do próprio ego, porque muitas vezes entende que as questões espirituais são secundárias, e aí faz com que haja uma dificuldade de percepção das questões espirituais e, consequentemente, das lições de Jesus. Mas a qualquer tempo nós podemos despertar para as questões espirituais. E, na verdade, nada impede que nós nos intelectualizemos, nada impede que nós busquemos progresso no plano material, em todos os sentidos, né, no sentido monetário, no sentido acadêmico, em outros sentidos que estejam relacionados tão somente à matéria. A questão é que nós precisamos, esse é um recado de Jesus, dar um sentido espiritual também à nossa vida. É prudente que nós possamos também nos ater a buscar essa força nas questões espirituais, porque aí nós deixaremos, muitas vezes, dissipar o nosso orgulho, o nosso ego, porque nós estaremos diante de conhecimentos e de um cabedal de possibilidades que está muito longe das nossas forças físicas. E aí é nessa hora que nós nos identificamos com a humildade e nos colocamos abertos para novos ensinamentos, novas percepções, porque aquele que domina o conhecimento científico, aquele que domina a matéria no campo monetário, né, tende a realmente colocar obstáculos a essa percepção, porque considera-se autossuficiente, considera que não há a necessidade de se recorrer a Deus, a Jesus, para que essas coisas, se é uma simples ordem que se dê, tem o que se quer, não é? Então, diante dessa possibilidade de soberba, de fato, cria-se um grande distanciamento à obtenção desses conhecimentos espirituais. E como dito, não existe a incompatibilidade de se buscar um enriquecimento cultural, um enriquecimento científico e, ao mesmo tempo, se vincular às lições de Jesus. Na verdade, esse seria, talvez, o cenário ideal. A gente aproveitar o melhor dos dois mundos. Aproveitar a nossa estada aqui no plano da matéria, nessa nossa reencarnação,
para estudar, para evoluir, para compartilhar todo o nosso progresso em todos os campos, mas ao mesmo tempo também nos apegarmos a essas questões espirituais. Tanto que quando nós olhamos a figura de Chico Xavier, o que nós vemos ali? Nós vemos a maior, mais potente antena mediúnica. Nós vemos ali, talvez, o espírito mais evoluído depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que o Chico Xavier tinha? Que títulos de propriedade ele detinha? Que títulos acadêmicos ele trazia? E ainda assim ele falava com propriedade a respeito de qualquer assunto. Ainda assim, diante de um livro, ele apenas, ao toque desse livro, ele já conseguia captar ali os ensinamentos, e as pessoas que estavam próximas dele dizia dessa extraordinária capacidade dele receber centenas de cartas durante a semana e respondê-las, muitas vezes sem ter aberto nenhuma delas. Nós vemos relatos dele aos 5, 6 anos de idade, sem nunca ter tido contato algum com a doutrina espírita, saber de cor o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o que nós vamos dizer desse espírito excelso, senão o amor que ele tinha pelo próximo fazia com que ele tinha essa imensa grandeza, né? E seus passos aqui não passaram desapercebidos. E aí nos faz lembrar o versículo de número 8 do capítulo 13, lá das cartas aos Coríntios, redigida pelo apóstolo Paulo, quando ele disse assim, que o amor nunca falha. Olha, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. E olha como é verdade isso que o apóstolo Paulo nos diz, que o amor tem que ser a base de tudo, porque tudo passa. A Idade Média passou, o que é feito das línguas mortas passaram, muitos dos acontecimentos do século passado já ficaram ali guardados. Então, tudo é uma sucessão de fatos, mas só o amor realmente fica. E lembramos mais uma vez de Chico Xavier quando ele disse que quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. E nesse contexto, né, no sentido mais profundo dessa lição que Jesus quis nos deixar, de que é preciso caminhar de maneira humilde, buscando as suas lições, deixando o orgulho e o ego de lado, me recordo aqui que no livro Pontos e Contos, de autoria do irmão X, né, Humberto de Campos assinando como irmão X, Chico Xavier, pela sua psicografia, né, nos trouxe um capítulo muito interessante em que Humberto de Campos vai narrar que estava ali numa pequena assembleia e que estava a ouvir o depoimento de um desencarnado, ali falando de algumas de suas frustrações. Esse desencarnado chama-se Cipriano Neto. Estava abrindo ali o seu coração para relembrar como que o orgulho foi a razão dele não ter aproveitado todo o manancial da doutrina espírita quando ele esteve reencarnado. E o Cipriano Neto relatou ali para os presentes que procurou a doutrina dos espíritos quando o seu coração foi dilacerado pela morte do seu amado filho. E pelo espiritismo ele teve a convicção de que o filho não havia morrido, ele vivia. E Cipriano era um intelectual e considerou que, como ele recebeu essa benesse da doutrina espírita, ele poderia também mobilizar sua inteligência para servir ao espiritismo. Por meio da palavra ou da escrita, ele poderia facilmente falar em público, palestrar, ou poderia escrever sobre a doutrina nos principais jornais. E já se reconhecendo como um espírita, Cipriano aceitou a tarefa de fazer uma palestra a respeito da caridade. E ele foi muito bem sucedido nessa preleção, foi aplaudido, foi felicitado por todos os que presenciaram essa palestra. E Cipriano, então, não teve vergonha de confessar que foi tomado pelo sentimento de vaidade, porque naquele momento ele começou a achar que a sua presença era
muito importante para a doutrina espírita, que ele poderia engrandecer o espiritismo por onde ele passasse com suas palestras, com seus textos. Então ele começou a se achar mais importante que a doutrina espírita. Eis que um dia, quando ele estava junto com os seus colegas ali intelectuais, surgiu Eupídio. Eupídio era um velho conhecido do Cipriano. Ele era um homem simples, de sapatos rotos, calças remendadas, cabelo despenteado. E Eupídio foi lá cumprimentar o Cipriano a respeito de uma das palestras que ele tinha visto e disse assim: "Olá, meu irmão, meus parabéns. Fiquei muito satisfeito com a sua conferência." Aí, diante ali dos amigos intelectuais, o Cipriano respondeu de forma seca para Eupídio, praticamente ignorando. E Eupídio foi embora triste, chateado ali com o tratamento que recebeu. E Cipriano se confessou um pouco incomodado, até enraivecido pela abordagem que Eupídio deu a ele, porque o chamou de irmão diante dos seus pares. Então ele se sentiu incomodado ali de ser abordado por aquela pessoa humilde e ainda ser chamado de irmão por aquela pessoa humilde. Mas os anos passaram-se e Cipriano retornou ao plano espiritual. E em meio à perturbação geral que ele sentiu após o desencarne, ele entregou o seu sono. Não soube por quanto tempo ele descansou, mas quando ele despertou, ele já chamou pelo filho, porque ele já sabia ali, já tinha percepção que ele tinha desencarnado e ele queria reencontrar o filho. Então ele passou pela residência antiga dele, atravessou ruas e praças, até que ele foi parar no café aristocrático, onde ele encontrava os intelectuais, os pares dele. E nesse momento ele viu alguém que parecia conhecido. Ele olhou melhor e viu que se tratava de Eupídio. O Eupídio também havia desencarnado, mas o Eupídio estava transformado. Parecia ocupar uma nobre posição espiritual e estava dialogando com outras entidades igualmente desencarnadas de caráter superior. Cipriano narra que se aproximou de Eupídio envergonhado. Quis dizer algo que revelasse a sua angústia por encontrá-lo naquela situação, mas obedecendo a um impulso inexplicável, ele só pôde repetir as palavras que o próprio Eupídio havia lhe dito naquele encontro, quando estavam ainda encarnados. Ele disse: "Olá, meu irmão, meus parabéns." É só isso que ele conseguiu falar. E Eupídio, de forma muito generosa, diferente do comportamento tido por Cipriano, abriu os braços para Cipriano Neto e disse com alegria: "Ó, meu amigo, que satisfação! Venha cá, vou conduzi-lo ao seu filho." Aí a pequena assembleia que tudo ouvia, né, desse relato comovente de Cipriano, por um momento se calou, né? E Cipriano, chegando no ápice dessa narrativa, enxugou as lágrimas de seus olhos e concluiu assim: "A experiência parece demasiadamente humilde, entretanto, para mim, representou lição das mais expressivas." Ele reencontrar justamente aquele que ele distratou quando estava professando a doutrina espírita, mostrou que ele não havia entendido nada, não havia aproveitado nada das lições de Jesus, ao contrário do humilde Eupídio. E podemos concluir que com essa singela experiência que foi compartilhada por Cipriano Neto, que representa para nós um grande exemplo para que nós possamos compreender que as lições do Cristo ressoam muito mais por meio do nosso coração do que por meio da nossa inteligência. Vamos para a segunda parte. Só agradecer. Uma boa noite para nós, né? E Valeu. realmente é uma oportunidade muito grande esse entendimento através da doutrina espírita. O Márcio citou aqui o Chico Xavier. Eu tive a oportunidade de algumas vezes estar lá no Chico Xavier e ver a humildade do Chico Xavier. Qualquer outro escritor que recebesse o tanto de livro que o Chico Xavier publicou estaria orgulhoso. A gente via sempre o Chico Xavier falar: "Os livros não são meus, são dos espíritos."
Olha só, né? E muitas vezes a gente tem um pequeno conhecimento e se acha já, né? E só para a gente ir embora, né? Numa viagem de trem em Paris, entrou um jovem, desse jovem impetuoso. Ele era um estudioso e ele achou que já sabia bastante. E quando ele entrou no vagão, tinha um senhor sentado lendo a Bíblia. Era um senhor já de uma certa idade, ele sentou do lado e falou: "O senhor acredita nesse livro aí?" Ele falou: "Claro. Essa é a informação mais antiga que a gente tem a respeito de tudo que envolve a nossa vida aqui na Terra." Ele falou: "Então o senhor está por fora dos últimos acontecimentos aqui em Paris, das descobertas tecnológicas, científicas, tudo. O senhor precisa evoluir. O senhor precisa entender mais, o senhor precisa estudar mais. Esse livro aí é um livro muito ultrapassado já. É a história de um povo que já passou." Ele falou: "Não, eu gosto muito desse livro. Esse livro traz muitas informações para nós." Aí o jovem ia descendo e falou para ele, falou: "Eu vou descer aqui, mas eu gostaria que o senhor passasse o endereço do senhor para que eu possa um dia encontrá-lo, né? E a gente conversar um pouco, que eu quero mostrar para o senhor as novidades aqui da França." Aí o senhor deu um cartão para ele. Ele desceu. Quando ele desceu, que ele pegou o cartão, ele levou um susto. Estava escrito ali: Louis Pasteur. Olha, diretor de pesquisas da Universidade da França, responsável pela ciência, tecnologia e mais alguma coisa lá que agora não me vem na lembrança. Ele levou um susto. Quer dizer, a humildade do homem, né? O homem podia de cara falar para ele: "Eu sou Louis Pasteur." Todo mundo sabe da história dele. E olha como que Deus é bom para nós. Ele descobriu tudo aquilo que trouxe para nós num erro. Ele precisou viajar, deixou alguém tomando conta de um galinheiro, mas isso é bom entrar na internet e ver essa história, a biografia dele. Por um erro, né, descobriu-se isso daí, mas isso é tudo espiritual. Então, quando nós vamos aprendendo que é através da humildade que nós vamos evoluir, como foi falado aqui hoje, a nossa vida é bem melhor. E não é porque a gente às vezes conhece um pouco de doutrina espírita, às vezes a pessoa está no espiritismo faz 50 anos, entra com pouco tempo de doutrina, sabe mais do que aquele que está ali há muito tempo. Por quê? Porque nós temos a reencarnação. Só a reencarnação para explicar para a gente tudo o que acontece. Não é o diploma, não é nada na parte social que vai mostrar a nossa humildade, como o Márcio falou aqui hoje. São os nossos atos, a nossa educação, principalmente a gente cumprimentar as pessoas. Um sorriso não custa nada para ninguém, né? Um aperto de mão, um abraço, uma atenção. A gente vê, olha o Chico Xavier, para a gente ir embora. Chico Xavier, perguntaram para ele qual foi o momento mais importante da vida dele. Ele falou que foi quando uma criança chamou ele, já estava perdendo a hora, e aí ele resolveu voltar e abraçar a criança. Então ali foi o momento mais importante da vida dele. Porque realmente ele perdeu um pouquinho de tempo. Ele achou que perdeu tempo, mas não perdeu. Às vezes a gente acha que está perdendo tempo. Dá um sorriso, dá uma conversa, dá um alô para alguém que está sofrendo, né? Mas é a nossa vida, nós estamos aprendendo, nós estamos na Terra ainda. Muita coisa nos envolve. Só através da caridade, que foi o que o Márcio falou aqui, sobre o apóstolo Paulo, e sobre a nossa vida. Quando nós fazemos bem a alguém, esse bem volta para nós dobrado. Aquele que der um copo d'água em meu nome, jamais perderá seu galardão. Jesus, que Ele nos abençoe. Muito obrigado, gente.